Então é o seguinte, olha só, ó. Vou falar antes do corte, você já vai ver o corte, mas vou falar da San Marino. Sim, se tu quer comprar o teu carro, Fiat é na San Marino. Tem 4 lojas, 2 em Porto Alegre, Zona Sul e na Ipiranga. Tem em Viamão, ao lado do MC Donalds, na 040, em Gravataí. É só chegar lá e sair com o teu Fiat zerinho. Ou melhor, na descrição no primeiro comentário, a gente vai deixar o link para tu chamar a galera e pegar o teu Fastback, o teu Pulse, a tua Toro, enfim, escolhe o teu carro na San Marino. E agora, bora pro corte. Eu já tenho aquele cupom de desconto que todo mundo me chama de azedo por nada, então imagina eu ousar fazer algum tipo de crítica num jogo que o Grêmio ganha. O que me preocupa não é a forma que os outros jogam, sabe? O que me preocupa é a forma que o Grêmio joga. É claro que ontem o Luiz Castro ele fez o que era obrigação de ser feito, né? Nós tínhamos que ganhar, nós tínhamos que confirmar, entre aspas, o nosso favoritismo dentro de casa, e a gente ainda depende do jogo da terça-feira, onde tem um confronto direto contra o City Torque. Mas tem a forma assim que o jogo se desenha, e ele passa, né, necessariamente pela atuação do Pavon. O Pavon tem 2 chutes fenomenais a gol, um goleiro defende, sobra para o Bright White e o Bright faz o gol, e o outro, o próprio Pavon, acaba marcando. Mas o desenrolar da partida, sabe, a forma, eu fiquei olhando assim, se eu não tiver errado, tá, dos números, se a minha mente não está falhando, são 18 finalizações do time do Palestino contra 11 finalizações do Grêmio. Ou seja, o Palestino, mesmo dentro da minha casa, ele produziu mais do que o meu time em questão de ataque. São 4 finalizações para cada lado no gol. Ou seja, eles também chegaram, o que faltou foi qualidade. O Grêmio teve possibilidade de fazer mais 2 ou 3 gols? Teve. O Mac errou um gol na cara do goleiro, o Amusa errou um gol na cara do goleiro, o Bright White chutou uma bola que acabou pegando na trave. Mas, de novo, o goleiro Everton trabalhou. Eu costumo dizer que ele não tem direito à folga no Grêmio, ele trabalha todos os jogos. Mas aí vem a minha principal preocupação, tá? Além de tudo isso que eu falei. O Luiz Castro foi fazer uma mexida. E que eu concordei inicialmente quando ele tira o Pérez. Porque ele solta o time, né? Pô, tô jogando dentro da minha casa, né? Eu vou definir esse placar. Só que ele tira o Pérez e ele coloca o Riquelme. E parece que eu conheço mais o Riquelme do que o Castro. Porque o Riquelme não é um jogador para desempenhar aquele tipo de função que ele exigiu. E justamente naquele momento, o time do Palestino, mesmo sendo tão fraco e sendo dos piores times da competição, ele cresce dentro do jogo de novo. E ele consegue encontrar alguns espaços generosos. Tem uma jogada que, se não é o Kahneman ter aquele espírito de cachorro louco que ele tem, teria saído o gol, porque o cara faz o toque de cobertura, faz a leitura correta da jogada do Kahneman, o Kahneman vai lá e tira a bola praticamente de cima da linha. Ou seja, o Palestino conseguiu trocar garrafa em alguns momentos com o Grêmio. Claro, a gente pode olhar só pelo resultado. 2-0, tá tudo certo, era o que queria o torcedor do Grêmio, que queria vencer e terminar a noite sem grandes preocupações. Só que a minha preocupação é constante, porque eu tenho agora sábado o jogo contra o Santos, e mesmo o Santos sem o Neymar, é um Santos que ele é ligeiramente melhor do que o próprio Palestino. Então, acho que a tua pergunta é difícil tu responder só um lado dela. Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Eu continuo não vendo nada do Luiz Castro, eu continuo não tendo nenhuma jogada ensaiada e eu continuo ainda encontrando dificuldades, independentemente da capacidade do time adversário. Então, ontem foi uma vitória com a cara do Pavon, uma vitória de obrigação. Diogo Rossi. Talvez até possa ser um pouco óbvio o que eu vou dizer, mas a gente precisa dizer algumas coisas óbvias. O Grêmio não vai jogar bem, tá? Até a parada para a Copa do Mundo, o Grêmio não vai jogar bem. Não tem como, é impossível que o Grêmio jogue bem. Não há um time que evolua de quarta para sábado, de sábado para terça, de terça para o próximo sábado, a ponto de demonstrar alguma coisa para o torcedor. É muito triste, é muito duro dizer isso, mas nós precisamos aceitar que até a parada para a Copa do Mundo é isso aí. Não tem o que fazer. O Castro não vai conseguir. Ele não conseguiu até agora. Até agora ele não conseguiu fazer absolutamente nada. O time do Grêmio não tem triangulação, houve ontem algumas pequenas triangulações ofensivas, né, especialmente no início do segundo tempo, quando tem aquela pelo lado direito que o Bright White bota a bola na trave. O gol do Grêmio aos 4 minutos é uma condição criativa, mas assim, que é raridade. Defensivamente, o time do Grêmio até tem bons números, né, nos últimos 9 jogos só 2 gols sofridos, mas mesmo assim isso não significa que o time não é pressionado. O Everton continua sendo um dos jogadores mais importantes defensivamente do Grêmio. Nós temos um zagueiro extremamente consolidado, que é o Vieri, mas o Grêmio não vai jogar bem, tá? Não tem como, é impossível. Ah, eu vou aceitar aqui, vou ficar quieto e tal, e vamos passar esses próximos 3 jogos. Não, ficar quieto eu não vou, mas eu vou ter que aceitar. Vai ter que ser na marra contra o Santos, vai ter que ser na marra contra o Torque,
E vai ter que ser ainda mais na marra contra o Corinthians no outro sábado. Não tem o que fazer. Aí eu preciso imaginar que durante a parada para a Copa, um milagre da Santíssima Trindade vai acontecer. Vai ter tempo para treinar, que as coisas vão acontecer, porque esse é um monte de desculpa, né? Que no início do ano não tinha essas desculpas, né? Porque aí quando tá chegando, vassoura nova, aquela coisa toda, né? Eu faço tudo que tiver que fazer, conta comigo, conta com o meu bruxo e tal. Ele disse, não preciso de muito tempo para treinar, porque eu não posso dar essa desculpa. Com o que eu tenho aqui eu consigo. Nada disso ele conseguiu fazer, ele inventou um monte de desculpa depois, o Luiz Castro. Eu só quero sobreviver. O que é sobreviver até a parada para a Copa do Mundo? É chegar nas oitavas da Copa Sul-Americana e minimamente fazer de 4 a 6 pontos em casa no Campeonato Brasileiro. O Grêmio não vai jogar bem até a parada para a Copa. Diga lá, Ribeiro Neto. Quando você for embora, fez-se noite em meu viver. Isso é a música de Milton Nascimento chamada Travessia. O presidente do Grêmio, numa entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com o presidente do Grêmio, foi muito claro e utilizou diversas vezes a expressão travessia. Que os primeiros, e atenção para este dado, os primeiros 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, do Grêmio, seria um período de travessia. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas essas conjecturas que estamos fazendo a respeito de desempenho, elas se tornam secundárias na medida que o Grêmio já fez o seu objetivo esse ano. Qual era? Ganhou o Campeonato Gaúcho. Quais são os outros objetivos do Grêmio? Revelar jogadores da base para vender. É isso. E de resto, não sofrer no Campeonato Brasileiro. Eu sei que é pouco, eu sei que o Grêmio é muito grande, mas essa é a realidade e que está absorvida internamente. E é por isso que o Luiz Castro tem, assim, vamos dizer assim, uma situação confortável. O projeto Luiz Castro, ele dura no mínimo 18 meses. E não, nada que nós dissermos, nada dos gritos da torcida irão interferir, a não ser uma hecatombe, tomar 10-0 ou algo do gênero, ou o Grêmio for, né, na fase final para a zona do rebaixamento. De resto, a única coisa que realmente incomoda o contexto do Grêmio, mais externamente do que internamente, mas deveria ser interno, é que esse futebol podre do Grêmio custa 30 milhões por mês. Claro, é a folha salarial mais a folha paralela, né, que foi dos jogadores que foram embora. É isso, porque não pode um time que custa tudo isso jogar tão pouco. De resto, é a travessia. Vamos lá, Baldassi. Travessia, caramba, Ribeiro. A história é igual a história do Miguel Ángel Ramírez quando chegou no Internacional. Não importa o que aconteça, agora o futebol se faz diferente no Beira-Rio. Não vamos, enquanto não houver 1 ano de trabalho do Miguel Ángel Ramírez, não haverá avaliação definitiva sobre ele. Agora é um novo mundo no Inter. 3 meses depois foi demitido porque o trabalho não vingou. O Castro, neste momento, é um treinador que está sob análise de todos e faz um trabalho ruim. Vamos ser justos aqui, eu brinquei com o Diogo Rossi de manhã e o Diogo me apresentou um recorte positivo do trabalho do Castro de um tempo para cá. Isso tem que ser levado em consideração. Eu, que sou o cara do recorte do Pesolano, tenho que levar em consideração que há um recorte positivo de algum tempo para cá do Castro com resultados aceitáveis. Eu aprendi com o nosso querido e amado Vianney Cardet, um dos maiores comentaristas da história desse estado, quando ele nos dizia, nós, guris cagados que estávamos começando, ele dizia o seguinte, tu pode fazer a análise que tu quiser sobre futebol, mas nada se sobrepõe ao resultado. O Castro vem tendo bons resultados. Ele vem tendo bons resultados num recorte de um tempo para cá. E isso também entra no campo de análise no que diz respeito a dar alguma tranquilidade e confiança para o grupo de jogadores. Mas a diferença do trabalho do Pesolano, em que eu também recorto a parte positiva, é que o Inter melhorou. O Inter encontrou soluções no time. O Pesolano virou o time ao contrário, o time aconteceu. E no caso do Castro, o time continua sem jogar nada. É um negócio impressionante, o Grêmio não evolui. JB, eu quero te ouvir. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que o discurso do presidente Eudorico Roman a gente está pegando agora depois de eleito, né?
Porque antes de ser eleito, o discurso, como todo candidato à presidência, é os títulos vão acontecer. Verdade. Quando eu estava como vice-presidente, o que é uma verdade, o Grêmio foi campeão e foi absolutamente inegável, mas agora também é tipo, não, é 1 ano e meio, tá? Gente, 1 ano e meio. Quem é que tem 1 ano e meio no futebol brasileiro? E aí, a gente precisa colocar uma situação. É real que 1 ano e meio é um tempo normal para tu organizar qualquer empresa, e o Grêmio, no final das contas, tem um CNPJ e uma empresa. Ele precisa ser reorganizado e ele precisa, de fato, de evoluções, de melhorias, e nós não vamos discutir isso. Agora, nós não estamos falando, e aí eu pego o ponto do Baldasso, que eu concordo muito, nós não estamos falando de um Grêmio que ontem pegou o Estudiantes de La Plata, na Libertadores, tipo o Flamengo lá, venceu por 1-0 e tal. Não, não é isso. Muslera entregou, tá? Porra. Muslera Botou o Rocher entregou. na Copa, botou o Rocher na Copa. É o Muslera, né? Botou o Rocher na Copa. A seleção do Uruguai, o melhor é o que tá no banco. Aí ele entra, o outro pior. E aí, assim, ó, não é. É o Palestino, que é um time horroroso. E aí, avaliando a partida tem um Grêmio que é titular, tira o Bright White pelo Carlos Vinícius, mas é um time titular na sua maioria, pelo menos. E é bem o que disse. Qual é o conceito do time do Grêmio? Aquele conceito de vou pressionar alto, vou começar a jogada pela direita e terminar na esquerda, vou sair jogando com os zagueiros, vou ter bloco alto porque os zagueiros têm velocidade, vou ter os laterais como pontas, como já se fez, e os meias vêm por dentro. De boa. Isso fica só na teoria. Na prática, tu vai olhar o Grêmio e, meu Deus, é uma sofrência danada. E o Grêmio tem enormes dificuldades. E, senhores, eu sei que tu vai pegar aqui, dizer, não, mas olha só, o Grêmio poderia ter feito até 3-0, porque tem um gol que o enamorado entrega, passa a bola errada pra Muso. Mas o Everton, no segundo tempo, tem que fazer um milagre. Teve ou não teve? Chutaram na cara do Everton, teve que fazer um milagre. Baita defesa. Baita defesa, mas teve que fazer, né? O Kahneman... E se ele toma o gol, aí entra na crítica que eu faço ao Alisson, que é mais goleiro que ele, eu sei. Se ele toma o gol, tomou um gol normal. É do jogo. Mas goleiro de seleção tem que fazer aquela... De vez em quando tem que fazer um milagre. Aquela jogada, preste atenção, o Everton é chovendo molhado, se bobear vai ser titular na Copa e até com, olha, possibilidade alta na minha visão, tá? Mas assim, ó, preste atenção de como é que tava a zaga do Grêmio. Vocês viram como é que os caras estavam voltando pra marcação? Mas, meu Deus, era cada um rolando. Sabe aquele conceito... Bagé tem um termo pra isso. O quê? Descabelado. O Grêmio é um time descabelado. Pode ser. Com e sem a bola. É meio JB, assim, né? Às vezes tá meio descabelado. Às vezes fica assim, né? Assim é o time do Grêmio. Deixa assim. É uma peruca. Isso é uma peruca, né, JB? Isso é uma peruca, né? Lembra muito o Zacarias. Que coisa. Descabelado. Isso aí é o Ribeiro acordando de manhã. Isso aí. Isso é uma peruca que tu usa. Queria muito ser descabelado. Então, por isso que eu tô sempre passando a mão, assim, porque eu gosto, né, Ribeiro? Mas a questão é essa, tipo, sabe aquele conceito antigo de atacar marcando? Esses dias eu vi até uma entrevista do Dunga mostrando como é que era o sistema de 94, ele disse, a saída de 3 a gente fazia em 94, aquela história da marcação, alguns conceitos mudam, mas o conceito básico do futebol de atacar marcando, que é ataca e volta se posicionando, cara, o Grêmio não tem umas coisas básicas. Terminou? Terminei. Tá. O Diogo Rossi tangenciou o que eu quero dizer aqui, numa expressão que ele fez meio casual assim no comentário dele. O comentário dele não teve isso como cerne. Você sabe que todos vocês sabem aqui, e aí, que eu tenho muitas afinidades com o Ribeiro Neto. Tenho muitas afinidades. E o Ribeiro Neto é invariavelmente muito melhor que eu no exercício do jornalismo, na vida. Ele é um cara muito melhor que eu. Tem um coração melhor que o meu. O Ribeiro é um cara que todo mundo adora. Eu não, eu tenho minhas rejeições, né? Eu tenho mais gente que me odeia e alguns que gostam. Não são muitos, cabe numa mão. Bom, só que eu tenho uma diferença. Eu, por exemplo, o Ribeiro conhece tudo de música. É o cara que eu conheço que mais conhece música das minhas relações. Só que tem uma diferença. Eu sei que nós não sabemos cantar. O Ribeiro não. O Ribeiro acha que sabe cantar. Eu sei que eu não sei cantar. Porque se eu soubesse cantar, e se eu pudesse agora me vestir do talento de Ana Carolina e Seu Jorge, eu diria pra vocês o seguinte: é isso aí. É isso aí o trabalho. O Diogo fez essa frase. É isso aí o trabalho do Luiz Castro. Nós não precisamos mais parada de Copa do Mundo, ano e meio de contrato. Não precisamos mais. O Luiz Castro é um treinador absolutamente comum. Absolutamente comum. Um bom treinador. Há dezenas de treinadores, tanto na aldeia quanto fora da aldeia, superiores a ele e que eu tenho convicção de que fariam um trabalho melhor. Tenho convicção de que com este elenco do Grêmio, com as suas limitações, fariam um trabalho melhor. O trabalho do Luiz Castro passou de ser ruim para ser muito ruim. 21 de maio. O Grêmio tem uma defesa, usando o termo do Bagé, descabelada.
O Grêmio tem um meio-campo que pouco cria, o Grêmio tem um ataque inoperante, não tem jogada ensaiada. O Grêmio encarou ontem, meu caro Francisco Ribeiro Neto, meu amigo, meu irmão, meu camarada. O Grêmio encarou um time que não ganhou nenhum jogo da Sul-Americana. E talvez tu não tenha percebido, mas eu te digo agora. Esse adversário do Grêmio ontem, o Palestino, não fez sequer um gol em 5 jogos de Copa Sul-Americana. Não fez um gol. Resultado moral do jogo ontem, 4-2 pro Grêmio. 4-2 seria o resultado moral. O Grêmio seria vazado por esse time. O Grêmio chega na última rodada precisando ganhar do City Torque, e eu não sei se ganha do City Torque, tá? Eu não sei se ganha. Então, assim, ó, eu quero contestar o teu comentário, porque tu, Ribeiro Neto, tá passando um pano gigantesco, e eu quero aqui criticar também esta direção incompetente do Grêmio. Esse departamento de futebol do Grêmio, liderado pelo Dutra Júnior e pelo Pelaipe, incompetente, inoperante, e que não faz o que tem que ser feito, que é cobrar o treinador. Um mês atrás, o JB trouxe aqui uma informação de bastidor, que há dirigentes do Grêmio, não interessa de onde, de que área, mas do alto escalão. Não, ele faz mágica, sim, ele faz mágica. Milagre. Ele escondeu... Oi? Milagre. Mágica, escondeu o futebol do Grêmio. O trabalho do Luiz Castro é horroroso. Eu não estou defendendo demissão. Eu não demito o treinador. Isso é responsabilidade de vocês que estão aí, que são inoperantes e são incompetentes.